Vamos conversar com o doutor Eduardo. Terça-feira é dia de fatos da semana. O assunto de hoje realmente não poderia ser diferente, né? Vamos falar sobre a continuação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E nesse domingo, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de abertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foram 6 horas de votação, com 367 votos a favor e 137 contra, além de 7 abstenções e 2 ausências. A presidente Dilma é acusada de cometer crime de responsabilidade ao autorizar supostas manobras contábeis, as chamadas de pedaladas fiscais. Mas a aprovação pela Câmara não afasta Dilma Rousseff da presidência da República. Essa situação só poderá ocorrer depois da análise do Senado. Mas até lá, quais serão os passos do processo do impeachment? É o que vamos ver no Fatos da Semana de hoje. Estamos, doutor Eduardo Leite, hoje com a gente. Bom dia, meu querido. Bom dia. Você tá bem? Eu tô bem, tô Graças a tranquilo, graças a Deus, né? E com esperança, né? Afinal de contas, assim como a gente está fazendo uma campanha, né, aqui dentro da TV Gazeta, uma campanha muito interessante, que a gente realmente não deve desanimar em momento nenhum, né? A gente está vendo aí os rumos da política, muitas vezes está diferente do que você imaginava, ou está de acordo com as suas expectativas, mas eu acho que o desânimo não pode tomar conta. E agora, como as coisas estão acontecendo, e até num ritmo até que acelerado, né? A gente vai entender o que vai acontecer a partir de agora com o processo de impeachment da presidenta, que passou num primeiro momento aí pela Câmara dos Deputados. Esse cenário não foi o cenário mais surpreendente para o governo, né, doutor? Olha, Regiane, o processo de impeachment, como qualquer outro, nós já passamos isso em 92, é um processo traumático para a nação, mas é a única forma de você corrigir os erros que foram praticados, né? Ou seja, não tem outra forma a não ser realmente através do processo de impeachment. O processo de impeachment ele é extremamente complexo, não é tão simples quanto parece. Nós tivemos desde a aceitação, a admissão pelo presidente da Câmara, né? E depois foi submetido à comissão. Nós tivemos uma primeira votação na comissão especial formada, que foi aprovada, foi submetida agora no último domingo pela Câmara dos Deputados, foi aprovado por uma votação bastante expressiva. Ontem chegou ao Senado, né? E ainda, agora que chegou no Senado, nós temos ainda 3 momentos de votação. O primeiro momento vai ser exatamente a leitura que vai acontecer hoje e a eleição de uma comissão especial no Senado para poder apreciar, avaliar esse relatório que foi apresentado pela Câmara dos Deputados. Feito isso, deve acontecer lá para o dia 10 aproximadamente, uma primeira votação, uma votação simples, ou seja, dos 81 deputados tem que ter pelo menos 41 presentes no plenário. A votação é simples, ou seja, a maioria simples, não há necessidade dos 41, mas sim dos presentes 50% mais um, né? Feito isso, ou seja, aprovado pelo plenário, pela maioria simples, a presidenta é afastada. Aí ela cumpre esse prazo de 180 dias. Ela é afastada. Nesses 180 dias se faz necessário o julgamento. Se extrapolar os 180 dias, ela retorna ao cargo. Isso é importante colocar, por quê? Porque o Senado tem um prazo máximo. Num segundo momento, uma segunda votação, vai ser exatamente porque o processo volta para a comissão especial do Senado, propriamente dito. Essa comissão vai se reunir, vai elaborar um parecer e vai ser submetido novamente aos senadores. Pela segunda vez, por maioria simples, o Senado admite aquela denúncia,
Uma vez admitida a denúncia, aí vai para o julgamento, que é a terceira e a última fase. Nessa última fase do Senado, você vê que nós vamos passar por 3 votações no Senado. Só no Senado a são 3 última, votações. ela é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, porque aí já é realmente praticamente quase um julgamento, ou seja, um julgamento, quase uma corte para julgar efetivamente se foi crime, ou seja, se é considerado crime ou não, e se a presidente deve ser considerada culpada e inelegível para os próximos 8 anos. Mas então, aí precisa de 2/3 do Senado. Aí nessa última, que é julgamento de todas as provas, vão ser elaboradas as provas, nesse momento sim há necessidade de 2/3 do Senado, ou seja, 54 votos, 54 senadores aprovando, reconhecendo e declarando inelegível a presidente Dilma, que já está afastado, obviamente. Aí, nesse momento, é declarado a perda do cargo. Né? Aí, o próprio vice-presidente assume já, porque nesses 180 dias ele está provisório. Né? Ou seja, a presidenta ela tem o cargo de presidente, mas uma presidente afastada. Né? Inclusive, nesses 180 dias, ela tem o salário dela reduzido também, né? Reduzido 50%. Né? Ela vai receber só 50% do salário dela durante esse período de 180 dias. Então, o processo, você vê que nós também, na verdade, nós temos 6 fases dentro de um processo. Por isso que eu digo que o processo de impeachment, ele é extremamente traumático, complexo e, obviamente, aquele que está sendo julgado, que neste caso é a presidente Dilma, ela não pode alegar qualquer cerceamento. E, além disso, ainda tem a possibilidade de você judicializar, ou seja, levar a questão para o Supremo Tribunal Federal se eventualmente ocorrer algum tipo de transgressão à Constituição, porque na verdade nós temos uma lei específica que trata do impeachment, né, uma lei de 1950, mas a Constituição ela dá todas as regras, né, de como é que é esse funcionamento. E essa questão é importante colocar, eu sei que insistentemente a presidente, ou seja, as pessoas que estão apoiando a permanência da presidente, o tempo todo fala em golpe, que há um golpe parlamentar. Na verdade, o impeachment não é um golpe, o impeachment é realmente um procedimento de afastamento de uma presidente, ou de um presidente. Né? Então, está lá regulado, né? Está previsto na Constituição, então não podemos falar em questão de golpe. Vamos falar dos caminhos que deve percorrer a partir de agora, né? Porque essa discussão, ela inclusive já colocou isso até no discurso dela mais uma vez, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Falando em discurso da presidente, nesse momento ela está dando uma entrevista ao vivo para correspondentes de jornais internacionais, explicando para o mundo a situação, o que está acontecendo por aqui. Mas vamos falar das hipóteses. Ela tem ainda a possibilidade de renunciar se ela quiser, apesar de não ter sinalizado isso. Ela já disse que não vai renunciar, que vai continuar e vai lutar até o final. Mas ela tem essa opção durante todo o processo, inclusive na última instância do Senado, ela ainda tem essa prerrogativa de poder renunciar se ela quiser? Então, ela pode, obviamente, renunciar. O presidente Collor, fazendo uma analogia de 92, o presidente Collor chegou a renunciar antes do julgamento do Senado. Entretanto, o que acontece? Como a renúncia ela deve ser dada antes da admissão do impeachment, o processo continua. Por quê? Porque o que acontece? Já deu início ao processo, não tem mais como voltar. Então, mesmo que ela renuncie, o processo vai continuar. O processo ele tem que ser julgado, por quê? Porque, na verdade, em que pese ela ter perdido o objeto, que é justamente a função da presidência da República, existe uma pendência que é a inegibilidade por 8 anos. Né? Então, isso aconteceu com o Fernando Collor. Que mesmo tendo renunciado... E mesmo tendo sido absolvido posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, com relação aos crimes que ele respondeu, né, ele foi considerado inelegível e permaneceu 8 anos fora da função pública. Tá? Então, neste momento agora, mesmo que ela venha renunciar, ela só vai economizar
esse sofrimento da nação, né? Mas o processo agora vai continuar, porque precisa saber exatamente se ela realmente praticou ou não os crimes que foram denunciados, né? E saber agora se ela deve ou não ficar inelegível por esses 8 anos. Então agora a renúncia realmente é só diminuir o sofrimento da nação. Tá. Agora vamos falar a respeito do comportamento do Senado. Que análise que você faz, que leitura que você faz? Porque o Senado tem um comportamento diferente da Câmara, né? O Senado, eles são considerados aí os cabeças brancas, né? Das cabeças mais pensantes com relação à tomada de decisões dentro da política nacional. Um grupo menor, então a gente provavelmente vai ver uma discussão bem menos acalorada dentro do Senado do que a gente viu dentro do Congresso Nacional. Agora, como é que você acredita que isso vai... Como é que vai ser o comportamento desses senadores? Eles já sinalizaram para um lado ou para outro, ou isso também vai demandar muita negociação, muita articulação política, como dependia no Congresso? Olha, como todo o impeachment, o processo de impeachment, você não pode se restringir tão somente àquela denúncia, mas sim você tem toda a questão política, em que pese o Senado ser uma quantidade menor de pessoas, que são 81 senadores, é mais qualificado, e essa qualificação não se dá porque a Câmara é desqualificada, não é isso. Qualificado por quê? Porque, na verdade, o Senado ele tem por obrigação, né, proteger a aplicação da Constituição. Então, é óbvio que as negociações continuam, nós temos um presidente do Senado, que é o Renan Calheiros, que também é um senador bastante estranho, ou seja, difícil de conduzir, é uma pessoa realmente que a gente não consegue definir exatamente essa neutralidade dele, né? Ou seja, qual é o posicionamento dele. Me parece que ele não está nem a favor da presidente, nem a favor da Câmara, mas também nem a favor da nação. Me parece que é uma pessoa que tem um voo meio solo. Então, é óbvio que vai depender da condução dele, mas sobretudo do voto de todos os senadores, né? Nessas duas primeiras votações, a maioria simples, que eu acho que é muito mais fácil, ou seja, o afastamento da presidente me parece que é inevitável. A maioria simples dos senadores vão votar, provavelmente vão acolher a decisão da Câmara, porque na verdade não tem razão de não acolher a decisão da Câmara, entendeu? A Câmara é um organismo importante e que conduz o processo. E mais ainda, o que eu acho mais importante, né? A presidente Dilma, ela não tem condição de governar, de continuar. Por quê? Porque ela não tem maioria na Câmara dos Deputados, aonde qualquer, eventualmente, sugestão, proposta de retomada ou qualquer PEC, qualquer proposta que faça de aprovação, obviamente a Câmara não vai aprovar. Então ela não tem lastro, ela não tem apoio político hoje da Câmara. E me parece, pelo menos no que eu tenho percebido no Senado, que pelo menos, eu acho que 51% dos senadores já tem uma decisão muito clara em relação a isso. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Eu acho que o último julgamento que ele vai ser o mais duro, tá? Que é justamente você obter 2/3 dos senadores para poder julgar a culpabilidade da presidente Dilma e a inegibilidade dele. Então eu acho que a última fase, que realmente vai ser a mais difícil de todas elas, né, que são os 2/3 dos senadores. Tá. Então essa é a percepção que eu faço em relação a essa situação. Falando em tempo, quando que a gente deve chegar nessa terceira fase aí do julgamento dos senadores? Na verdade, você tem, até o dia 10 é o afastamento dela, depois você tem 6 meses, são 180 dias, não são 6 meses para tramitar esse processo. Então eu acredito que isso aconteça dentro desse prazo de 180 dias, 6 meses no máximo, para poder tramitar e ter uma decisão final em relação a essa questão. E nesse meio tempo,
o vice, Michel Temer, já está também tentando encontrar nomes que o apoiem numa possível tomada de poder. Né? Para fechar, a impressão que eu tenho que se o Temer, nesses 180 dias, conseguir equilibrar economicamente o país, politicamente o país, eu acho que facilita muito o julgamento pelos senadores na última fase. Tá? Então isso, na verdade, vai demonstrar a capacidade de articulação que o vice-presidente vai ter nesses próximos 180 dias. Se ele tiver fôlego, se ele tiver condição de apresentar uma proposta ao país, à nação, para poder reverter essa crise política e econômica e financeira no país, a probabilidade de chegar na última fase e a presidente ser, de fato, condenada e julgada inelegível, eu acho que isso aumenta de forma substancial. Tá. Essa é a percepção que eu tenho num quadro bastante claro e objetivo. Bom, em paralelo a isso, que pode dar aí um pouco mais de emoção, digamos assim, né, para esse cenário todo, é o processo que a própria campanha da presidenta Dilma com o vice, né, que está aí sofrendo uma possibilidade de cassação da própria chapa, né, se encontrarem realmente os desvios ali de conduta para conseguir o dinheiro da campanha, né? Eu acho Agora, que... se isso acontecer, a gente tem aí uma complicação nesse cenário também. E com toda certeza, se eventualmente nesses 180 dias pode ocorrer a cassação da chapa, que aí inclui a Dilma e, obviamente, o Michel Temer. Tá. Neste caso, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Por 90 dias tem que chamar uma nova eleição. Isso se acontecer até 31 de dezembro de 2016. Tá. Porque se passar para o ano seguinte, o que ocorre? O Congresso Nacional se reúne e para continuar, para acabar o mandato por 2 anos, há uma eleição indireta do próximo presidente e vice-presidente da República para levar até 2018. Né? Aí não é o voto direto mais, aí prevalece o voto indireto pelo Congresso. É a junção das duas casas, a Câmara dos Deputados mais o Senado se reúne e ali eles escolhem o presidente da República que vai comandar o país até 2018. É dessa forma que funciona, o que é muito ruim para o país, porque obviamente nós vamos ter durante 2 anos um presidente que não foi escolhido pelo povo. Não escolhido pelo povo, né? Ou seja, de forma indireta. Foi escolhido pelo povo, mas de forma indireta, porque quem na verdade vai escolher é o Congresso Nacional. Então essa é a radiografia que nós fazemos nesse momento. Vamos entrar na campanha da Gazeta, então, né? Todo mundo. Vamos continuar sendo otimistas, vamos acreditar que realmente as coisas estão acontecendo para melhor, para que a gente encontre uma solução, porque realmente tem que ser otimista nesse momento, né? Se não formos, fica difícil. Fica difícil. Para continuar fazendo contato com o Dr. Eduardo Leite, você vai lá no Face, não é? Eduardo César Leite? Exato. É isso aí, dá uma curtidinha, bate aquele papo. E batemos aquele papo. Com certeza. Como sempre, né? Na terça-feira a gente se vê. Aí fica a semana inteira. Obrigada, ótima meu querido. semana para todos. Para você também, viu? Até a próxima, boa sorte doutor. Obrigada, boa semana.